Organização social indígena. Observe no mapa a distribuição dos principais grupos indígenas do Brasil. Temos o mapa e a lista dos principais grupos. A gente olha o número e depois localiza no mapa. Na lista temos Macu, Yanomami, Macuxi, Uaiana, Apalai, Zoé ou Puturu, Ticuna, Culina, Canamari, Tenharim, Caiapó, Xicrim, Guajá, Guajajara, Pancararu, Pataxó, Culina, Suruí, Paité, Nambiquara, Panará, Xerente, Bororó, Krenaque, Guarani, Kaiowá e Cangangue. Os povos indígenas fazem vários utensílios, como flechas e lanças, para caçar. Eles também fabricam canoas e instrumentos musicais, como maracá, tambor e flauta. Toda aldeia tem um chefe, chamado de Morubixaba, ou cacique. O chefe religioso é o pajé, que exerce grande influência sobre as pessoas da aldeia pelos poderes mágicos que, de acordo com a crença, ele possui. A religião deles é panteísta xamântico, ou seja, é um conjunto de rituais que busca evocar espíritos dos antepassados e também a crença de que os elementos da natureza são deuses, como Jaci, a lua, Tupã, o raio e Guaraci, o sol. As tarefas diárias são divididas de acordo com a idade e o sexo. Os meninos indígenas são chamados de curumins. Eles aprendem desde pequenos e de forma prática tudo o que é preciso para viver na tribo. Costumam observar o que os adultos fazem e vão treinando desde cedo. Quando o pai vai caçar, costuma levar o curumim junto para ele aprender. Portanto, a educação indígena é bem prática e de acordo com a realidade da vida da tribo. Quando atinge 13 ou 14 anos, o jovem passa por um teste e uma cerimônia para ingressar na vida adulta. Você sabia? O pai é também o xamã, porque no Brasil a religião indígena está ligada ao xamanismo, prática primitiva caracterizada pela crença em um mundo de deuses, espíritos ancestrais, poderes mágicos e curativos. Os homens caçam, pescam, fabricam suas armas, arcos, flechas, tacapes, zarabatanas, suas canoas, ubás, seus instrumentos musicais e etc. No passado, como não conheciam os metais, fabricavam seus objetos com madeira, pedra, osso e fibras vegetais. As mulheres plantam e colhem alimentos, fabricam materiais de cerâmica, potes, bacias, panelas, preparam uma bebida feita de milho mastigado, o cauim, e cuidam da alimentação. Os indígenas gostam de música e dança. As danças guerreiras se chamam poracés. Eles estavam frequentemente em guerras contra as tribos vizinhas. As tribos indígenas possuem uma relação baseada em regras sociais, políticas e religiosas. Elas se comunicam em momentos de guerra, casamentos, cerimônias de enterro e também quando estabelecem alianças contra um inimigo comum. Antigamente, os indígenas viviam de forma bem diferente da do modo europeu. Usavam o essencial da natureza para sobreviver, por meio da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes. Não praticavam o comércio,
tudo o que produziam se destinava ao próprio consumo. As sociedades indígenas foram se acabando porque se tentou fazer com que elas se comportassem do mesmo jeito que a sociedade colonizadora. Na verdade, não houve respeito à forma como os indígenas viviam. Será que hoje há respeito à forma de viver do indígena? Quando os portugueses chegaram ao território que hoje forma o Brasil, havia cerca de 4,5 milhões de indígenas. Ao longo do tempo, grande parte da população indígena foi morta. Muitos indígenas morreram por causa de doenças trazidas pelos portugueses, como a gripe, o sarampo e a varíola. Outros se tornaram escravos dos portugueses e morriam por trabalhar em atividades forçadas. E ainda havia o combate, a luta contra os portugueses. Você sabia? Em 5 de dezembro de 1967, foi criado um órgão chamado Fundação Nacional do Índio, FUNAI, que tem como objetivos defender as comunidades indígenas, despertar o interesse da sociedade pelos indígenas, fiscalizar e proteger as terras por eles ocupadas, entre outras coisas.